Bom de igreja, bom de EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Chegamos mais um domingo, domingo abençoado pelo nosso Deus, domingo maravilhoso, né? Domingo que Deus nos permitiu levantar e abrir e contemplar as maravilhas que Deus colocou no mundo, né? Vamos agradecer ao Senhor por tudo isso, né? Vamos fazer os nossos pedidos para que o Senhor Deus escute, né? Tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos lá? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer, Senhor, por esse domingo, Senhor, esse domingo maravilhoso que o Senhor colocou para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar sustentando os nossos lares, Pai, guardando as nossas famílias, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela noite de sono, Pai, pelo levantar, Senhor, pelo respirar. Obrigada, meu Pai. Ó Pai amado, mas sabemos que tem irmãos, tem famílias, Pai, tem pessoas, Senhor, precisando de Ti, Pai. Ó Pai amado, visita, Senhor, a cada família, Senhor, cada lar, Senhor, que tem pessoas doentadas, acamadas, Senhor, tem irmãos que estão com família nos hospitais, Senhor, em UTI, Pai. Ô Pai amado, vai de encontro a cada um, Senhor. Leva a cura, Senhor Jesus amado. Só Tu podes, Pai. Só Tu és o Deus do impossível, Pai. E pode, Senhor, fazer o milagre, Senhor, na vida de cada um, Pai. Ó Pai amado, esteja guardando, Senhor, que nossos lares não falta o nosso sustento, Pai amado. Ó Pai amado, que nossos lares não faltam, nas nossas famílias não faltam amor, Pai. Ó Pai amado, que tenha paz, Senhor, que tenha harmonia, Senhor Jesus amado. Cuida, Senhor, de cada um, Senhor. Cuida dos nossos filhos, Pai, dos nossos, é, dos nossos familiares em geral, Pai. Ó Pai amado, visita, Senhor, nossos ministérios, Senhor. Visita o ministério pastoral, Senhor. Cuida do nosso pastor Wagner, Senhor, da saúde, da sabedoria para cuidar da nossa igreja, Pai. Senhor, da saúde a toda a família pastoral, Pai. O Senhor protege, Senhor. Protege os nossos adolescentes, Pai, os nossos jovens e crianças, Pai. Senhor Jesus, não permita que o mal, Senhor, chegue a cada um deles, Pai. Afasta, Senhor, qualquer influência maligna, Pai amado. Traga aqueles, Pai, que estão afastados da sua igreja, Pai amado. Traga aqueles, Pai, que estão enfraquecidos, Pai, estão sem ânimo, Pai amado. Ó Pai amado, coloca mais fé, Senhor. Coloca mais força de vontade para que eles possam sair das suas casas, Pai, e vir louvar e glorificar o seu nome, Pai amado. Ó Pai amado, cuida dos nossos idosos, de saúde e proteção, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Só podemos, só sabemos, Senhor, louvar e glorificar o seu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu é bom, Tu é maravilhoso, Senhor. Tu é fiel a nós, Pai. Temos que ser fiel a Ti também, Pai. Obrigada, Senhor. Agradeço, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, vamos mais uma lição. Continuamos na nossa lição dos 10 mandamentos, dos nossos mandamentos. Fiquem agora com a nossa querida irmã Ana Débora, né? Depois continuamos com nossos professores. Tenham uma ótima lição. Fiquem todos na paz do Senhor. Bom dia, Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais um domingo, aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 7. Eu vou estar fazendo a abertura e a nossa introdução. A lição 7, ela tem como título Estancando o Sangue, que é o nosso 6º mandamento. Como todos sabem, estamos estudando os 10 mandamentos e este é o 6º mandamento. Nosso texto básico se encontra em Êxodo 20, versículo 13, que diz assim: não matarás. É bem específico, né? Bem direto ao ponto. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, a nossa OMS, né?
ela relata que 60 pessoas são assassinadas a cada hora no nosso país. É um dado que é trazido pela OMS. No entanto, o sexto mandamento ele nos deixa bem claro que matar contraria os princípios do Criador. Ou seja, assassinar alguém, cometer um homicídio é pecado. Nós que somos criados no Evangelho sabemos disso, né? Mas o assunto, a lição, ela vai entrar um pouco mais. Ela diz assim: desde a descoberta do Brasil, a nossa nação vive um banho de sangue. Uma pesquisa do Datafolha de 2017 registrou que 1 em cada 3 brasileiros já teve um amigo ou um parente que foi assassinado. Enquanto isso, o sexto mandamento ele nos adverte: matar é pecado, assim como nós vimos, né? 2 milhões de pessoas, no entanto, morrem de forma violenta a cada ano no mundo. Estima-se que uma pessoa que comete suicídio a cada 40 segundos. Isso é um dado muito alto, né? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Uma pessoa morre de forma violenta a cada minuto. 35 pessoas são mortas por hora, decorrente de guerras. Ou seja, querido, existem várias formas, né? Aqui ele até incluiu o suicídio também como uma forma, lógico, né, de homicídio, porque a pessoa tira a própria vida. Isso também é pecado, né? Diante de Deus. Nós não temos esse poder de tirar a vida de alguém, nem a nossa própria vida. Isso não nos é dado, né? E quando nós fazemos isso, nós cometemos pecado diante de Deus. Nós violamos esse sexto mandamento, né? Cada vez mais os exércitos, policiais, bandidos estão se armando até os dentes, né? A pergunta que não se cala é: por que será que a humanidade insiste em ferir o sexto mandamento? Talvez não passe pela sua cabeça, né? Pela nossa cabeça, como cristãos, fazer mal a ninguém, né? Tampouco matar. Entretanto, por que será que Jesus não apenas nos alertou sobre este mandamento, mas potencializou, né? Ele diz assim, complementando o versículo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, isso já é Jesus falando, já não é mais lá no Velho Testamento, já é Jesus falando, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, queridos, aqui Jesus inclui outras coisas além de matar. Ele fala a questão de injuriar o seu irmão, de julgar, proferir insultos, né, chamar de tolo. Todas essas coisas também não agradam a Deus que nós façamos. Às vezes nós matamos alguém pelo que falamos, não fisicamente, né? Tiramos a vida de alguém, mas podemos destruir a vida de alguém através de palavras. Então nós precisamos pensar também, porque Jesus nos deixou isso também como ensinamento. Proferir um insulto, odiar ou cuspir é tão letal quanto o efeito de matar. No coração de Deus, no interior do Senhor, não cabe o ódio. Às vezes nutrimos ódio pelas pessoas, né? Às vezes proferimos palavras duras para outras pessoas. E isso não é agradável ao Senhor. O Senhor não aceita que nós façamos isso, porque de alguma forma nós estamos ferindo o outro, nós estamos matando às vezes a esperança de outra pessoa através daquilo que falamos. O que Jesus quer nos dizer?
Por qual razão o Senhor nos ensina o real motivo do sexto mandamento? Jesus sabe que dentro de nós habita a velha criatura. Nós temos dentro de nós uma fera indomável, né? Talvez a nossa maior tarefa seja lutar contra nós mesmos, né? Contra o mal que habita dentro de nós. Nós somos carne, nós somos corruptíveis e o mal ele habita dentro de nós, né? O homem, o velho homem, né? Então, quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus, nós fortalecemos o nosso lado espiritual. E assim matamos um pouquinho o velho homem que habita dentro de nós e que deseja o mal, deseja fazer o mal, né? Então, o que ele vem nos alertar através desse sexto mandamento é que nós precisamos nos abster da violência, do ódio, da injúria, né? Não apenas matar fisicamente é pecado, mas como também cometer todas estas coisas, né? Ele traz aqui uma história de nós não alimentarmos, né, o nosso velho homem, mas uma arma na cintura, muitas vezes, pode levar um cidadão de bem a cometer algo que ele não cometeria se não tivesse, né? É um cuidado que nós também precisamos tomar com as nossas atitudes no nosso dia a dia. Ele conta aqui uma história, eu não vou contar agora, porque vai ultrapassar o nosso tempo, né? Mas eu vou seguir para finalizar essa introdução, que diz assim: por que a sociedade atual violenta este mandamento? Por que ainda se mata tanto? As respostas nós vamos ver a seguir com os outros tópicos, né? Mas são interpretações mais prováveis, uma vez compreendida, podem servir de estanque para essa hemorrágica violência, né? Nós vamos ver algumas coisas, algumas causas que são determinantes para que essas coisas aconteçam. Nós vamos ver a seguir nos próximos tópicos com os próximos professores. Eu espero que essa palavra ela venha ser completada em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Que os irmãos tenham uma ótima lição, um excelente domingo, e vamos continuar com a nossa lição com os outros professores. Bom dia, irmãos. Vamos então mais uma reflexão da nossa lição. Nossa lição é a lição número 7. E o tópico que eu vou falar é o 1 e o 2, que tem como introdução o pecado como causa principal. A morte não é um castigo de Deus, mas uma consequência do pecado humano. Graças à bondade do Senhor, tal salário não foi pago antecipadamente. Em Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vemos aqui que as primeiras mortes aconteceram no Éden. Adão e Eva sofreram as consequências. Gênesis capítulo 2, verso 17, diz assim: Deus disse a Adão e Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Adão e Eva estavam avisados, do que poderia ocorrer se eles desobedecessem. Adão e Eva morreram porque desobedeceram a Deus. Agora, como pecadores, não puderam permanecer no jardim. Só a morte é capaz de pôr fim ao pecado e ter a vida eterna. Quando cremos em Deus e vivamos Deus, temos vida eterna. João capítulo 11, verso 26 diz: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. São palavras de Jesus. Adão e Eva tiveram que deixar o jardim para ter a oportunidade de salvação. Portanto, todo pecador terá que morrer, seja qual for a causa da morte.
O pecado condenou a humanidade à morte. Nunca devemos esquecer que o dom da vida e a morte pertence a Deus. Quando Caim assassinou seu irmão, se arrependeu, percebendo a gravidade do seu ato, Deus livrou da morte. Se Adão e Eva permanecessem no jardim, comeriam do fruto da árvore da vida e seriam pecadores eternos. Então era necessário que eles saíssem dali. Quando a gente peca contra Deus, quando a gente desobedece a Deus, a tendência é distanciar de Deus cada vez mais. E o tópico 2 diz assim: necessário diferenciar, matar e assassinar. Gênesis capítulo 9, verso 6 diz assim: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Jesus alertou a Pedro: embanha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerá. Davi prevaleceu contra o filisteu, o gigante Golias, com uma funda e com uma pedra. Ele levou 5 pedras, mas só usou uma pedra. Não foi necessário nem 5 pedrinhas, né? E feriu o gigante e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi se colocou à disposição de Deus. Pelo que ocorreu, correu Davi e pôs em pé sobre o filisteu, tomou a espada, tirou da bainha e matou. E cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Davi não planejou a morte de Golias, apenas defendeu seu povo. Foi para a batalha somente com uma funda e pedra. Jamais mataria um gigante com a arma humana. Mas Deus estava com ele. Era plano de Deus para libertar o povo. Davi matou Golias, a ameaça viva do seu povo. O crime praticado pelos dois, Caim e Davi, foi de homicídio descrito no Código Penal 121. A diferença é que Caim praticou um crime doloso. Ele matou Abel para obter um tipo de vantagem, ou seja, inveja. No caso de Davi, matou para defender a outros. Isso é legítima defesa. Nesse caso, não é punição. Deus não puniu Davi pela morte de Golias. Davi não confiou em armas, confiou em Deus. Hoje temos visto que cada dia aumenta o índice de morte no mundo. Morte acidental, morte suicida, morte natural, morte planejada, ou seja, premeditada, né? Mas o que fere o coração de Deus é a morte planejada, quer dizer, premeditada. Os bombeiros morrem tentando salvar vidas de alguém. A polícia morre no confronto com o bandido. Tudo isso, o que é mais triste é o coração cheio de ódio, matar por vingança, matar para obter privilégio, né? No caso de Caim. Caim não foi capaz de oferecer o que era de melhor a Deus, né? Então ele teve inveja do seu irmão. Os missionários vão para os campos mesmo sabendo o risco de morte que pode acontecer. Arrisca suas próprias vidas na luta para anunciar o Evangelho.
Então, Davi libertou aquele povo, né? E hoje, Deus precisa de homens e mulheres corajosos para se colocar à disposição dele, para fazer a sua obra. Que o Senhor nos abençoe e completa, né, no nosso coração aquilo que nós precisamos aprender cada dia mais. E que nós possamos estar sempre ligados no Senhor, procurando obedecer. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia, um domingo abençoado, e ficam na paz do Senhor. Bom dia, irmãos. Estamos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição tem como título Estancando o Sangue. Sexto mandamento, não matarás. Irmãos, não matarás é uma ordem que Deus nos deu nos 10 mandamentos. Semana passada, nós vimos, né, pelos noticiários, uma coisa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, um banho de sangue numa comunidade aqui do Rio, onde 25 pessoas foram mortas. Em Santa Catarina, houve outro acontecimento também, de um rapaz entrou numa creche e matou crianças e professoras. Irmãos, estamos vivendo um caos social, como diz aqui na nossa lição. A vida está sendo muito banalizada. Eu fiz aqui, ó. Em Êxodo 20:13 está escrito: não matarás. O que leva a essa atitude, né? É a falta de amor, é o rancor, é o ódio, é a ambição. E aí, o que leva? Leva o ser humano a perder o amor. Na nossa lição está aqui escrita: não existe nenhuma exceção no sexto mandamento. Inaugura uma proibição absoluta: não matarás. Contudo, as pessoas botam uma exceção, por exemplo, para o aborto ou para a eutanásia. Mas, irmãos, isso vai de encontro com a Bíblia. Nós não podemos tirar nossa vida. Nós não podemos cometer o aborto. Não podemos cometer a eutanásia. Não podemos cometer o suicídio. Por quê? Porque a vida é muito preciosa para Deus. A vida não nos pertence, a vida pertence a Deus. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos fez. A esses grupos ativistas diz que o corpo nos pertence, que o feto nos pertence, mas não, ali há uma vida, ali há uma alma, naquele embrião foi Deus que formou. Então ali há vida. Então não podemos cometer o suicídio. Não podemos cometer o aborto, não podemos matar, né? Porque a palavra diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Está em Gênesis 9:6. Então, essa ordem o Senhor nos deu: não matarás, mas por motivo nenhum, nem por motivo de vingança, nem por aborto, nem por eutanásia, nem por suicídio, porque a palavra diz que a vida é muito preciosa para Deus, e só Deus é que dá a vida e só Ele que pode tirar. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa lição de hoje, nesse domingo lindo, maravilhoso. Um bom dia para todos.